Cumprimento os irmãos da classe de Gideões com a paz do Senhor. Quem aqui vos fala é o professor Juscelio, que com muito prazer está gravando esse subsídio da lição 2 do segundo trimestre de 2020, que vai tratar sobre as bênçãos de Deus dispensadas para toda a humanidade, né? E então a nossa primeira lição aqui já vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso textuário diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, verso 3 e 4 e 9 ao 14. Tá? Até alguns hinos sugeridos aqui, que é o hino 162, hino 258 e hino 510, tá bem? A gente não vai estar lendo, irmãos, para que o vídeo fica mais compacto, né? Mas o irmão pode dar uma pausinha aí, fazer essa leitura bíblica aí, cantar um hino, se for à vontade também, e ficar bastante à vontade, tá bem, irmãos? Então vamos para frente aqui. Aqui eu fiz um recorte aqui, que esse livro eu acho bastante importante. Os irmãos que têm esse livro de tarde aí, que se trata sobre as Epístolas Paulinas 2. A ETAD, ela tem 3 livros que falam sobre as Epístolas Paulinas, né? Tem até o 3. Nesse caso aí é o livro 2. A primeira carta que vai estar se referindo aí é a carta que nós estamos estudando, né? E dentro dessa carta aqui eu vi um panorâmico muito interessante que eu achei, que as cartas paulinas, ela está dividido em alguns grupos, né? A epístola de viagem, a epístola da prisão e a epístola pastorais, tá bem? Então, aí a tal ocasião onde que cada uma foi escrita, e hoje nós vamos estar estudando sobre uma dessas epístolas da prisão, né? Então tem todas elas aí, a gente já referiu também em outra aula, tá bem? Mas eu achei bastante interessante, e é bom que os irmãos também dão uma olhada aí, tá bem? Vai ter a data, vai ter assuntos principais e o propósito dessas cartas, né? E eu achei também um panorâmico bastante interessante aqui, que é sobre um livro, sobre a carta que foi escrita aos Efésios, né? Que aqui ele divide em 2, tem um tema, né? Que é o corpo de Cristo, né? E tem aqui dividido em 2 pontos-chave aqui, que é a chamada da igreja e a conduta da igreja. Tudo se referindo à igreja, né? E tem aqui a sua bênção, né? A sua edificação e a sua revelação, nos capítulos 1, 2 e 3. E depois tem a conduta da igreja: andar em cooperação, andar em santificação, andar em submissão e andar sob proteção. E hoje, especificamente, vamos estar estudando sobre as bênçãos, tá bem? Os irmãos aí dão uma olhada, tá bem? Que eu achei bastante interessante. Vamos à nossa introdução, né? A nossa introdução aqui vai falar que nessa lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, né? E diz também que desde a eternidade aprove a Deus executar o plano da restauração e reconciliação com a humanidade caída. E nessa epístola, o apóstolo Paulo nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores, tá bem? E é por isso que o Paulo nos mostra bastante agradecido pela revelação do ministério que estava oculto desde todos os tempos, né? Então, a nossa introdução, ela gira em torno dessa situação. Irmãos, dessa lição bíblica também a gente vai falar bastante, mais que de maneira meio implícita, mas dá para se ver a Trindade em toda essa lição que nós vamos estar estudando. Mas o que é a Trindade, então? Só para a gente não ficar parando no meio da aula para dizer o que é a Trindade, né? A Trindade é algo que está na Bíblia, só que não está escrito a palavra Trindade. Você não vai encontrar a palavra Trindade, mas ela está implícita na Bíblia. Aí, desse primeiro triângulo aí, que nós vamos estar vendo aqui onde que ela está escrita, e eu também fiz um recorte aqui bem embaixo aqui, eu coloquei que pelo menos uns 5
versículo onde que faz menção direta à Trindade, embora não fala especificamente a palavra Trindade. Mas vamos lá. Nesse primeiro triângulo que a gente temos aí, fala assim que Deus é Pai, o Espírito Santo, o Deus Pai, né? Está lá em Gênesis 1:26, o Espírito Santo também, Deus e Espírito Santo, e Jesus, que é o Filho, né? E descrito em Isaías. E Deus é único, né? Então, Deus é triuno, mas dentro de uma unidade, né? E nesse triângulo mais abaixo aí, vamos dizer assim, que o Pai não é Filho. O Filho também, ele não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O interessante é a gente também verificar essa conjunção que nós estamos falando. Não significa que o Pai é um Deus, nem o Filho é um Deus e nem o Espírito Santo é um Deus. Eles é Deus. Então, o Pai é Deus, não é um Deus. Então, o Filho é Deus e não é um Deus. E o Espírito Santo é Deus e não é um Deus. Então, Deus é único, não existe três deuses, né? Então, é Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não cada um desses aqui é um Deus, tá bem? Espero que ficou bem explicado aí, tá bem? E aqui na doutrina da Trindade também, outra parte que a gente vai ver também, que embora tratando eles de forma quase que isolada, né? Nós podemos ver que eles têm os mesmos atributos que é referido a Deus. Por exemplo, o atributo da divindade, da onipresença, da onipotência e da onisciência. E todos eles também encontramos na Bíblia como Criador, todos eles encontramos também como sendo eterno e também todos eles encontramos como sendo santo. Então isso aí que é a Trindade, tá bem, irmãos? Então fica bem explicado aí. A nova posição em Cristo. Já para o ponto 1, no passado estavam perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Essa é a introdução do tópico que nós vamos estar estudando, tá bem? Lembrando aqui, irmãos, que no versículo 11, lá da nossa leitura bíblica em classe, nós podemos ver a palavra conselho. E a palavra conselho ali não está se referindo a necessariamente uma recomendação, mas estava se falando de uma reunião, um conselho, né? Onde que reúne várias pessoas. Então ali a gente também pode ver a palavra Trindade. Tá bem, irmãos? Então vamos à nossa lição aqui, doxologia. O que é doxologia? Tá? Aqui nesse Conheça Mais, aqui, só para os irmãos entenderem o que é doxologia, né? Doxa significa glória, mais logia, palavra. Então, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através das expressões de exaltamento. Deus seja louvado, aleluia, e hinos. A doxologia não pode vir desassociada à verdadeira adoração. Ela exige adoração. Isso aí está no dicionário de teologia da CPAD, né, na página 152. Tá bem? Então, o que é a doxologia? É palavra de louvor, mas que seja o verdadeiro louvor, o genuíno louvor. Após expor os versículos de abertura da epístola, o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: benditos Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde benditos significa digno de louvor. E aí então, irmãos, eles passam aí, desde do versículo 3 até o 14, o apóstolo Paulo aí ele oferece tributos a Deus, né, pelas bênçãos de Deus dispensadas a toda a humanidade. E também isso é um hino teológico, né, de gratidão, que tem como estrebilho. O que é um estrebilho? O estrebilho é uma repetição, nós chamamos de coro do hino, né? Tem como estrebilho essa palavra para louvor e glória e da graça, e
para o louvor e glória da sua graça, né? Isso aí a gente pode ver que ele é repetido no verso 6, no verso 12 e no verso 14. E também, lá ele diz a quem nós devemos adorar. Nós devemos adorar a Deus, né? E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também se referindo à Trindade aqui. Tá bem, irmãos? Com ênfase, né? Quando ele se fala Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com ênfase na divindade de Cristo. Tá bem? Então, mais uma vez, vemos a Trindade sendo registrada aí. Tá bem? O ponto 2 fala sobre as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, e verso 3 a 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, e reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, e acolheu-nos da sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, e selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Aí também, irmão, nós podemos ver que aí está registrada também a Trindade. Eu até coloquei um P, um F e um E, porque essas bênçãos, elas têm 3 características. A bênçãos do Pai, nós podemos ver do versículo 4 aí até o 6. A bênção do Filho, que está aí no verso 7 e do 8 também a 12, né? E nós podemos ver também a bênção espirituais, referindo à bênção do Espírito Santo, do versículo 13 aí e o 14. Então nós podemos ver novamente a Trindade sendo registrada aí através dessa leitura aí, tá bem, irmãos? E as bênçãos aqui, ela vem de Deus, que planejou, Jesus realizou, e o Espírito Santo, ele nos garante. Por isso que nós exclamamos, como Paulo sim exclamou: bendito seja Deus. E a nova condição? O ponto 3. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado. Desse modo, não andemos mais em treva, mas como filhos da luz. O importante também nós sabemos aqui, irmãos, o que caracteriza essa nova posição é a salvação em Cristo. É isso, nós desfrutamos desse benefício adquirido pela nova regeneração. Tá bem, irmãos? Partimos para o ponto 2. Aqui é uma introdução do ponto 2. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Tá bem? Vamos para o ponto 1, que diz a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, como falamos lá na introdução. Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos de Deus, planejaram por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Tá bem, irmãos? Então essa revelação é conforme o seu beneplácito, é conforme a sua infinita bondade e misericórdia. Tá bem, meus irmãos? Vamos partindo para o segundo ponto, que diz a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui todo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo, tá bem? Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, tá bem, irmãos?
Agora, o interessante é que nós podemos ver aqui que essa declaração não significa universalidade, em que todos serão salvos no final, que é uma declaração da universalidade da salvação, que diz que não importa o que o homem fazer, no final dos tempos todos serão salvos. Não é isso que quer dizer, tá? Mas aqui quer dizer que acaba tudo conforme Deus planejou, tá bem? E interessante também que o tempo, essa plenitude dos tempos aqui, ela não é o tempo Cronos, que é a cronologia humana, que é o tempo do homem, é chamada de Cronos, mas se refere ao tempo de Deus, que está se referindo aqui ao tempo Kairos, tá bem, irmãos? Então isso é bastante interessante nós sabemos lá que na escritura oficial não se refere à cronologia, né, o Cronos, mas se é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Passando para o próximo ponto, louvor da sua glória, o ponto 3. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, tá bem? E na lição também continua dizendo que o propósito da eleição é exclusiva para louvor a Deus e levar as outras pessoas também a adorar a Deus. Tá bem, irmãos? Então, o principal objetivo dessa eleição é fazer outras pessoas também adorar a Deus e nós próprios adorar a Deus. Tá bem, irmãos? Não perca a próxima lição. A próxima lição vamos estar falando sobre predestinação e eleição. Dessa aqui a gente vai tratar desse assunto de uma forma bem discreta, né? Mas na próxima lição vai tratar só referente à predestinação e à eleição. Tá bem? No ponto 3 aqui, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Essa aqui é a introdução do nosso ponto que nós passamos a estudar. No ponto 1, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo, o crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhe toca, né? Irmãos, se você puder olhar aí na capa da sua revista, aí você vai ver que tem aqui um leão com uma coroa aqui. Esse aqui é um selo, tá bem? Esse aqui geralmente era o selo que era usado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele está se referindo a isso aí, que dava garantia, né? Que era um selo real, né? Geralmente as cartas eram seladas. Isso a gente pode ver em várias passagens do Antigo Testamento, né? E todos nós, os mais antigos, sabem que os grandes fazendeiros, né? Até os pequenos sitiantes, quando se compravam um bezerro, uma vaca, ele ali, com aquele ferro ali, ele selava ali, geralmente com as suas iniciais, né? Dizendo, olha, essa vaca é minha, é propriedade minha, esse boi é meu. Então, era um selo bastante dificultoso, né? Colocava a vaca no tronco ali e colocava aquele ferro ali no fogo. Quando estava bem vermelho, chegava ali queimando ali o couro da vaca ali. Ali era um tipo de marca, era um tipo de selo também. Tá bom, meus irmãos? Agora, o interessante nós vermos aqui, que nesse ponto aqui, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né, tem um papel fundamental, né, de purificar, de regenerar, de santificar, e também de convencer o homem da justiça e de juízo, né, e produz também um verdadeiro relacionamento por meio do fruto do Espírito. Mas esse fruto do Espírito, embora ele seja um fruto, mas ele é como se fosse uma laranja, dividido em 6 gomos.
Tem muitas pessoas que usam falar os frutos do Espírito, mas na verdade o certo, o correto é falar o fruto do Espírito. E dentro desse fruto do Espírito tem essas 9 características, que é ali o amor, longanimidade, benignidade, né, mansidão, fé, temperança e assim por diante, tá bem? Mas é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito, tá bem? E o que se difere também o fruto do Espírito para o dom também é que o fruto ele é cultivado, agora o dom ele já é dado, tá bem? Vamos lá, o ponto 2, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, a primeira parcela, né? Nós chamamos isso aqui às vezes de entrada, às vezes nós chamamos de calção, sinal, tá bem, irmãos? Esse aí é o penhor da nossa herança, é uma bênção também do Espírito Santo. A palavra tem origem semítica e era usada para transações comerciais, para assegurar o preço e garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Agora, um ponto interessante aqui, irmãos, é que esse penhor, esse selo, essa garantia não nos implica que o homem é salvo independente da sua conduta. Então, tudo isso aí depende da nossa conduta com Cristo. Isso aí a gente vai ver mais profundamente na próxima aula, mas já quero dar uma dica aqui, que predestinação não é a mesma coisa que destinação. Vamos à nossa conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta a reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado, tá bem? A nossa próxima lição é a lição 3, eleição e predestinação, tá bem? Chegamos ao fim de mais uma lição. Aí está meu telefone, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode nos procurar. E também deixamos uma tarefa a semana passada para pesquisar sobre Tíquico, né? Quem pesquisou pôde observar que aquele servo de Deus foi muito útil para Paulo. E hoje eu quero dar mais uma tarefinha. Paulo fez 3 viagens. Na segunda viagem, lá no capítulo 18, fala que ele passou ali em Éfeso. Na terceira viagem, fala que ele também passou em Éfeso, no capítulo 19. Aí eu peço para os irmãos dar uma olhadinha no mapa, que toda a Bíblia tem um mapa, tenta descobrir por que Paulo não passou na primeira viagem em Éfeso, né? O motivo é muito simples, mas eu quero que os irmãos descubram, né? E também dá uma olhadinha no capítulo 18 e o capítulo 19, tá? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a cada um segundo as suas bênçãos. Amém.